Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Olá, boa noite. Olá, graça e paz, reverenda. Graça e paz, como Como é vai? que a senhora Tudo bem? está? Eita, segurar aqui, só um minutinho. Ok. Desconecta aí, por favor. Sim, Como é que a senhora boa está? noite, Está gente, bem? graça e Tudo paz. tranquilo? Tudo, tudo certinho, graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Para mim é um motivo de muita alegria ter a senhora aqui conosco. Né? Isso, eu já estava esperando Obrigada, isso por Rafael. algum tempo. Somos admiradores do seu ministério. Né? Admiramos muito a sua vida com Deus. Né? A sua forma de ministrar a palavra de Deus. É uma bênção para nossas vidas. É um canal de bênção para nós, na realidade. Né? Que bom, obrigada, Rafaela. Prazer De em te nada, conhecer. reverendo. Amém. Prazer é todo meu. Com certeza. Amém. Então, eu não quero nem tomar muito tempo, porque eu quero deixar a senhora fluir aí no Espírito, esteja bem à vontade para fluir no Espírito, né, para nossas vidas. Eu só quero dar só um recado, né, junto com a senhora. Eu vou deixar aqui fixado o link que está na bio da reverenda Rosana Lira, sobre mulheres no secreto. Ela vai falar um pouco mais a respeito disso depois, mas aí você não Uhum. precisa clicar agora, quando estiver acabando a live, aí você clica e vai lá e se inscreve no projeto dessa mulher. Eu já me inscrevi, já estou sendo abençoadíssima, né, pelas Que ministrações que tenho bênção. recebido. Então, você não pode Amém. deixar também de clicar lá e se inscrever. É uma bênção, bênção, bênção demais. Amém? Amém, Rafaela. Glória a Fique à Deus por vontade, minha isso. querida. Seja a boca de Deus para nossas Amém. vidas hoje. Amém. Eu estava dando uma olhada como é que se diz? Na postagem, né, da live e tinha alguma coisa lá falando sobre honra, sobre desonra, né? Isso, E aí eu sei que é um assunto que me chama muita atenção porque muitos cristãos têm se perdido mesmo, né? Nessa questão da honra e da desonra, porque as pessoas, nós estamos numa época, vivendo um tempo onde as pessoas confundem muito honra com bajulação, isso. né? E quando não reconhece pessoas que sabem honrar, quando alguém está honrando, aí chama puxa-saco, né? É verdade. E a falta de respeito no meio cristão é tão grande, né, por parte dos crentes para as autoridades constituídas, né, para as autoridades estabelecidas dentro de casa. Eu sempre digo isso, tudo começa dentro de casa, né? Isso A mesmo. gente sabe que a gente sai do lar para a sociedade, para a escola, para a igreja. Então, quando não existe uma base dentro de casa, pai e mãe que sabe ensinar, né? Eu não sei você, mas eu fui ensinada pelo meu pai e a minha mãe a respeitar, mesmo que não tivesse um cargo de autoridade sobre aquela pessoa, mas eu fui ensinada a respeitar até uma pessoa mais Isso mesmo. velha, né? Se tinha alguém mais velho perto de mim, meu pai e minha mãe sempre me ensinaram isso. Levante e dê um lugar para a pessoa sentar. Saiba respeitar os mais velhos. Cuidar quando você for conversar com os mais velhos. Não se dirija a ele de todo jeito, né? Isso. E eu aprendi. E meu pai, ele era analfabeto, né? Era uma pessoa que não foi criada no evangelho, mas um homem cheio de princípios. E a gente sabe que isso são princípios cristãos e é muito triste a gente vê hoje pessoas, né, dentro da própria igreja, sem conhecimento de uma área tão poderosa, porque existe tanta recompensa na honra e nós temos visto tantos cristãos perdendo, né, a Isso. recompensa do alto, querendo adquirir a coisa na força do braço e buscando seus direitos. Ah, mas é o meu direito. Ah, mas é um direito meu. E você que é crente que está me ouvindo, eu quero te dizer que o teu maior direito é honrar a própria palavva de Deus. Eu acho que isso é um Aleluia. direito de todo cristão, né? E quando nós desonramos autoridades, nós estamos desonrando o próprio Deus. Isso mesmo. E a gente fica, eu fico triste em alguns casos de ver alguns comportamentos. Eu mesmo ensinei meus filhos, né? Aqui em casa, o filho foi ensinado a respeitar pai e mãe. E como eu disse, como tudo sai de dentro de casa, um filho que não é ensinado a respeitar pai e mãe, ele não respeita professor em sala de aula, ele Isso. não respeita, se ele se converte, ele não respeita a autoridade dentro da igreja.
Quando ele começa a trabalhar, ele não sabe respeitar a pessoa que está sobre a autoridade, sobre a vida dele. E você vê como é triste a vida de uma pessoa, né, desonrosa, né? Você pode ver, eu amo, sabe, Rafaela, olhar para os resultados na vida de pessoas. Eu gosto de ver resultados, né? E quando você vê uma pessoa que tem resultados poderosos, pode ir atrás que tem sementes de honra por trás, né? Isso mesmo. E assim, eu acho isso muito lindo, né? Tem um versículo na palavra que é Deus falando com Eli, né? Lá na antiga aliança, Eli era um sacerdote, e Deus falou com Eli, e Deus disse assim para Eli, Eli, aqueles que me honram, eu também o honrarei, mas aqueles que me desonram, né, se tornam desmerecidos. Em outras palavras, tem coisa que nós temos direito, mas nós nos tornamos desmerecidos quando honra não está envolvida na nossa vida. E Paulo, ele fala na Nova Aliança, lá em Efésios, ele diz algo, ele diz assim, porque a nossa pátria está nos céus. Em outras palavras, ele está falando de uma cidadania que crente tem. Né? Nós sabemos que nós somos brasileiros de nascença, mas espiritualmente nós somos celestiais. E se você vê, toda pátria, toda nação tem uma cultura, né? O Brasil tem sua cultura, os Estados Unidos têm sua cultura, né? O Chile, aonde você for, você vai ver uma cultura predominante. Só que essa cultura é algo que nós carregamos. Por exemplo, se um americano ele sai dos Estados Unidos para vir para o Brasil, ele carrega com ele a cultura americana. Ele não precisa estar lá para ter aquela cultura, ele só precisa ser de lá, não é assim? Então eu quero te dizer que se você é um cidadão celestial, você não precisa estar no céu para honrar a cultura celestial, você só precisa ser de lá. E se você é um cidadão celestial, eu quero te dar uma boa notícia. A cultura celestial é uma cultura de honra e não de desrespeito. A cultura celestial é uma cultura de ordem, né? E não de desordem. A cultura celestial é uma cultura de respeito, né? E não de anarquia. A cultura celestial é uma cultura, queridos, que nós precisamos carregar por ter nascidos de novo. Né? E às vezes a gente vê crentes com determinados tipos de atitudes, sabe, que nos entristece tanto, né? A forma como o filho trata pai, a forma como a ovelha trata pastor, a forma como o crente trata chefe no trabalho, a forma como o crente trata presidente da república, autoridades constituídas. E eu quero dizer uma coisa para você, amados. Nós estamos vivendo num tempo onde nós temos visto que nós estamos, ou a gente depende de Deus nas nossas vidas, ou a força do nosso braço não vai fazer nada, né? Também. Ainda que nós queiramos, existem pessoas que estão trabalhando numa época dessa ainda, mas existem outras que estão dentro de casa sem fazer nada, que ainda que você queira ir na força do braço, você não vai poder. Ou você depende de Deus, ou você está frito. E eu quero te dizer, querido, que quem tem sementes de honra pode, numa época dessa, mesmo dentro de casa, reivindicar e ser abençoado pelo próprio Deus. Né? Eu ouvi uma história de um pastor lá no Rio de Janeiro. Ele disse que estava morrendo de embolia pulmonar, né? Sem poder respirar, em cima de uma cama. E ele disse que viu, porque a gente sabe que o reino do Espírito é muito real. Ele disse que quando estava na cama dele, que ele olhou para a porta do quarto, ele viu o espírito de morte entrando, né? E ele sabia que era para ele partir mesmo, né? E ele disse que na hora que ele percebeu aquele espírito de morte vindo sobre ele, ele lembrou de um versículo bíblico que dizia assim, honra pai e mãe, que terás longos dias aqui na terra. Isso está lá em Efésios, no capítulo 6. E ele disse que na hora que lembrou desse versículo, Rafael, ele disse assim, ele disse que com muita dificuldade, sem poder respirar, ele disse, Senhor, balbuciando, eu respeitei pai e mãe, eu tenho direito à vida longa aqui na terra. Sabe, queridos, que coisa maravilhosa é a gente poder reivindicar a palavra de Deus nas nossas vidas.
A minha pergunta é, se esse homem não tivesse honra a pai e mãe, como ele poderia reivindicar anos de vida nessa terra? Porque uma condição para viver muito nessa terra e ser próspero é honrar pai e mãe. E ele disse que naquele momento que ele disse assim, eu honrei pai e mãe, e a tua palavra diz, porque Deus, ele está ligado à palavra dele, não é assim? Isso. Ele é fiel não a Rossana, ele é fiel à palavra que Rossana honra, entende? Aleluia. Então, no momento que eu honro a palavra, em contrapartida, Deus me honra, porque ele não pode ir de encontro à palavra dele. A Bíblia diz que Deus vela sobre a palavra dele para cumprir. Eu não sei se você já velou um corpo, alguém morreu e você foi para o velório. O que é um velório? É um corpo que está ali sendo velado. O que é ser velado? É você dar atenção. Está ali o corpo e o povo velando, ou seja, está todo mundo dando atenção àquele corpo, com o olhar fito sobre ele, não é assim? E a Bíblia diz, querido, que Deus vela sobre a palavra dele. Engraçado que velório não importa se é de dia, se é de noite, o povo está ali dando atenção àquilo. Quando a Bíblia diz que Deus vela sobre a palavra dele, não importa de dia, de noite, de madrugada, Deus está ali dando atenção ao que ele falou. Deus está velando pelo que ele já falou, para cumprir. Eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então, aleluia, na hora que a morte veio sobre esse homem, que ele proclamou a própria palavra, né, que ele disse assim, eu honrei meu pai e minha mãe, e a tua palavra diz, meu Deus, Deus estava ali velando, gente. Isso. Só esperando que alguém, né, trouxesse a palavra dele. E ele disse exatamente isso. E o Senhor diz na sua palavra que quem honra pai e mãe tem longa vida sobre a terra, e eu sou muito novo ainda. Ele disse que imediatamente o clima dentro do quarto mudou. Aquele espírito de morte saiu e ele levantou daquela cama completamente curado. Entende? Então, o que é que eu quero dizer para você? Se você é uma mulher ou um homem de Deus que sabe respeitar pai e mãe, querido, deixa eu te dizer, pode reivindicar provisão numa época como essa, porque a Bíblia diz que quem honra pai e mãe não só vive muito, como também é bem sucedido em tudo que realizar. Né? É uma pessoa próspera, é uma pessoa bem sucedida. Então, você pode reivindicar diante de Deus o que a palavra de Deus diz, não é? Então, eu quero te dizer que honra é uma cultura celestial. Né? E nós temos que ter muito cuidado, né, com essa cultura de honra, para que a gente possa estar verdadeiramente usufruindo daquilo que ela nos garante, né? Às vezes tem coisas, né, as redes sociais, quando eu uso, e às vezes nem sou eu que posto tanto, né? Porque eu tenho uma equipe que fica postando vídeo, palavra, mas você pode ver, né? A gente só posta a palavra. E eu tenho muito cuidado, às vezes, quando eu entro, de ver pessoas difamando a autoridade. E eu fico triste quando eu vejo que é o próprio crente, porque as pessoas não sabem que terreno perigoso eles estão pisando, sabe, Rafaela? E às vezes estão tão inocentes. Ah, mas é os meus direitos. E como eu já disse, o teu maior direito é honrar o que a Bíblia diz. E eu quero dizer para você que é cheio de direito, bocudo demais, né? Que Jesus, ele entendia tanto essa questão de autoridade, que a autoridade é algo que vem de Deus. Gente, a autoridade foi algo constituído. Essa ideia de autoridade não foi ideia de homens, nem tampouco do diabo. Foi ideia do próprio Deus, entende? Eu lembro de um texto que Jesus estava diante de Pilatos para ser crucificado, né? E Pilatos era uma autoridade naquela época, né? E a gente sabe que Pilatos não era... não é que naquela época não existisse corrupção, nem tampouco autoridade, como é que eu posso dizer, corrupta, né? Ou alguma coisa parecida, né? Mas Pilatos estava ali diante de Jesus para crucificá-lo sem ele ter feito nada, diante do inocente, literalmente, né? Mas ele estava ali como autoridade perto de Jesus e falando as coisas de Jesus calado, sem dizer nada. Jesus sabia tanto o poder, o respeito que ele tinha que ter diante das autoridades aqui na terra, né? Porque ele sabia que isso era coisa do Pai. E como ele falou várias vezes, eu não estou aqui para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, Jesus estava tão ligado
né, com o pai. E aí, uma hora Pilatos olha para ele e diz assim, você não fala nada, você está calado, você não sabe que eu tenho autoridade, olha só, para te soltar e para te condenar, Isso. e você fica calado. E Jesus olha para Pilatos e ele dá uma resposta que ele diz assim, Pilatos, nenhuma autoridade você teria sobre mim se do alto não te fosse dada. Aleluia. Em outras palavras, você sabe por que eu estou calado? Porque eu sei que a autoridade que você tem não veio de você, foi constituída pelo meu Pai. Porque toda autoridade aqui na terra é constituída pelo Pai. E em outras palavras, Jesus estava querendo dizer exatamente isso. Eu não estou calada porque você merece. Eu estou calado porque meu Pai merece que eu respeite aquilo que ele criou. Entendeu? Aleluia. Então, às vezes, a gente vê pessoas diante de autoridade tão bocudo, né? Ah, safado, sem vergonha, cachorro, né? Cachorro, safado, sem vergonha, né? E aí, às vezes as pessoas dizem tudo por causa do caráter da pessoa. E eu quero te dizer que tem hora que você tem que ficar calado. Tem hora não. O bom é que você fique sempre calado. Não porque a pessoa merece, porque Deus merece. Aquele que deu o próprio filho para morrer por você, que te resgatou do inferno, merece que você honre aquilo que ele criou. Entendeu? Aleluia. E essa questão de autoridade foi criada por Deus. Reverenda? É tão engraçado que as pessoas, reverenda, elas querem colher daquilo que elas não plantam. Exatamente. Né? Elas querem ter a honra aonde elas não plantam honra, né? E a gente sabe que isso é impossível. Não. Honra, antes de ser uma colheita, é uma semente, sabe, Rafaela? A gente sabe disso. Antes de ser uma colheita, antes de Rosana colher honra, ela tem que semear honra. A Bíblia diz que a gente só colhe o que planta. E pode ter convicção. Nessa área, né, de honra, entenda isso. Você nunca vai ser honrado por seu marido, mulher. Você nunca vai ser honrada pelos seus filhos, né? Você nunca vai ser honrado por ninguém, se você não for uma pessoa que tem sementes de honra lançada no teu caminho, né? Porque, como eu já disse, começando por pai e mãe. Se você for uma pessoa que você nunca soube respeitar pai e mãe, como é que você pode hoje exigir um respeito de um marido, de um filho, entende? De uma autoridade no trabalho? É querer demais, né? É pedir demais. Tem gente que quer demais, né? Mas eu quero te dizer que se você tem sementes de honra, você nem precisa pedir tanto. Porque a plantação, ela é opcional, mas a colheita é obrigatória. É algo que vai ter que chegar sobre a sua vida, independente de você reivindicar ou não. Mas você pode reivindicar também, né? Quem tem semente sabe que tem. Isso é verdade. Eu ouvi, né, eu estava pesquisando a respeito desse tema, e eu vi que a honra, ela não é simplesmente você ofertar na vida de alguém, você obedecer a alguém, mas a honra, um dos significados da palavra honra é olhar admirável. É você olhar com admiração, favoravelmente. Né? E elas podem até concordar com o que a pessoa de autoridade está falando, elas podem até concordar, mas o olhar dela, o fundo do coração dela discorda. O olhar dela está falando que ela discorda daquilo, ela não está honrando aquela liderança, ela não está honrando aquela pessoa de autoridade. Então, a honra, ela vai além disso, ela vai além do obedecer, do fazer. A honra, ela tem a ver com o que você tem dentro de você. Claro, porque é uma questão de atitude, né? De coração. Porque eu digo a você, você pode já ter dado todos os... Vamos pegar aqui, pastor. Pastor é uma autoridade sobre as nossas vidas. Né? Você já pode ter dado todos os presentes que você pôde ao seu pastor. Né? Mas, vamos supor, você chegou a dar para ele uma casa própria. Meu pai deu uma casa própria ao meu pastor, honrei meu pastor. Sério? Certo. Só que ele disse que o culto era 7 horas e você nunca chegou às 7, você só chega às 7h30. Eu pergunto, que tipo de honra é essa que não honra nem a palavra de uma pessoa? Né? Então, é esse tipo de coisa que me chama a atenção, como você disse. A honra, eu sei que quem honra libera também bens materiais. O Paulo falou isso, né?
Se a gente libera para você coisas espirituais, é demais recolher as coisas materiais? Não, não é demais. É até um direito que se tem. Mas a gente está falando aí de presentes, né? Você pode não honrar uma pessoa com presente, mas tem gente que não honra nem a palavra. Né? Eu não estou dizendo, gente, que você não pode chegar atrasado em um culto, mas tem gente que anda pontualmente atrasado. Né? Ele sabe porque sabe que o culto é 7 horas, porque o pastor determinou, o pastor é uma autoridade, nosso culto é 7 horas, mas ele nunca chegou. Eu pergunto, isso para você é honra? Quer ver outra coisa? Quando teu pastor está pregando e a sua cabeça está pensando qual é o lanche que o menino vai levar amanhã, com que roupa eu vou trabalhar amanhã, você acha que isso é honra? Porque você está diante de uma pessoa falando a própria palavra de Deus. E eu quero te dizer, isso é uma desonra dupla. Por quê? Porque ele está falando a própria palavra de Deus, porque quando a Bíblia está sendo lida, é Deus falando conosco. Ou seja, eu não estou dando atenção nem ao que Deus está falando, nem tampouco ao que minha autoridade espiritual está falando. E às vezes, essas belezas, elas querem colher tudo de bom na vida. Quer colher honra de marido, quer colher honra de filho, quer colher... Sabe, mas não sabe honrar uma palavra de uma autoridade. E isso isso me choca, sabe, às vezes no meio cristão, porque eu fico perguntando que natureza é essa, né? Porque se a gente nasceu de novo, nós temos a natureza do próprio Deus, né? Assim, e a gente tem que entender que tipo de natureza nós estamos andando. E, gente, olha, Deus é tão lindo, Ele é tão lindo, tão maravilhoso, que todas as autoridades na nossa vida Deus deixou para a gente escolher. Não sei se você já pensou sobre isso. Por que foi que Deus nos deu o direito de escolher a autoridade? Começando por Ele. Quem é a nossa autoridade máxima? Deus e sua palavra. Quando eu estou falando Deus, eu estou falando no Deus Trino, né, que nós cremos. É o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Né? Então, eles são autoridades sobre a nossa vida e a palavra de Deus, que é a Bíblia. A autoridade máxima. Depois dessas autoridades, tem as autoridades delegadas aqui na Terra. E as autoridades aqui na Terra, né, que constituídas por Deus, todas elas, foi você que escolheu. Por exemplo, seu marido é uma autoridade que Deus estabeleceu aqui na Terra. O homem é o cabeça da mulher. Quem foi que escolheu meu marido? Fui eu. Né? Sim, como eu disse, começando pelo próprio Deus, vamos entender. A Bíblia diz, né, Deus dizendo assim, escolhe hoje, pois a quem queres servir. Se a mim como Deus ou a outros deuses. Ou seja, até Deus como autoridade na sua vida, Jesus Cristo, é você que escolhe. Né? Porque tem gente que escolheu Buda, outros escolheram Maomé, outros escolheram Allan Kardec. Né? Pronto, cada um, você tem o direito, Deus deixa para você a opção de você escolher até o Deus que você quer servir. Começando por Ele, né? Pronto. Depois dele, as autoridades aqui na Terra. Presidente da República. Quem é que escolhe? Né? Ah, Rosana, é Deus que escolhe. Não, porque Deus não fechou o céu no dia das eleições, mandou os anjos vir votar por você. Foi você que foi lá, digitou o número e confirmou. Não foi nenhum anjo, nem foi Deus, nem foi Jesus. Né? Porque tem gente que tem essa mentalidade. Mas quem foi mas você não acabou de dizer que é Deus que constitui as autoridades? Deus constitui o cargo de autoridade. Então, o cargo de autoridade, né, do Brasil, qual é o sistema do Brasil? Presidencialismo, né? Então, o presidente da República, quem escolhe? O povo. Por que que Deus deixou o povo para escolher suas autoridades? Para respeitar. Na família, Deus deixou que homem é autoridade. Né? Então, quem escolhe meu marido? Eu. Aí, no momento que eu escolho a autoridade, eu coloco no cargo que Deus criou. Agora, o que é que a gente precisa entender? Que na hora em que eu coloco uma pessoa no cargo de autoridade que Deus criou, aquela pessoa que está naquele cargo está ligada a Deus pelo cargo. Entende? Isso. Então, se ele está ligado a Deus pelo cargo, eu quero dizer para você que com autoridade lida Deus e não sua língua. Aleluia. Entende? Então, é isso que às vezes as pessoas não sabem entender. Porque ficam chateados com a autoridade. Mas, querido, o papel da igreja é orar pelas autoridades. E Deus, por estar ligado a ele pelo cargo,
Deus influencia pelo seu espírito. Agora, a minha pergunta é, como é que eu posso orar por uma autoridade que eu mesmo falo mal dela? Como é que eu posso interceder por alguém que eu falo? Porque o que é interceder? É se colocar diante de Deus pela pessoa. Agora, eu falo contra, como é que eu vou me colocar a favor diante de Deus? Você está entendendo isso? Isso mesmo. O que é que tem acontecido no nosso meio cristão? A igreja, que é para você colocar, para orar pelas autoridades, para Deus intervir com o Espírito Santo, porque as autoridades estão ligadas a Deus pelo cargo, então a gente ora e Deus intervém pelo seu Espírito. Se eu não oro, quem é que vai influenciar essas autoridades, né? Porque o reino do Espírito é muito real. Isso. Tem Deus e tem o diabo. Então, se nós estamos falando mal, quem vai influenciá-los? O diabo, porque Deus não vai ter acesso, né? Porque Deus só tem acesso quando a gente dá, não é assim? E Deus está diretamente dependendo das minhas orações, né? John Wesley dizia isso, que Deus não faz nada na terra a menos que um homem ore. Isso é muito sério, gente. Agora, como é que eu falo mal? E depois, aí como é que eu vou orar, interceder se eu falo mal? Eu só posso interceder por alguém, se eu posso me colocar diante de Deus por ela. Né? E para eu me colocar diante de Deus por ela, eu não posso estar falando mal dela. Né? Então isso é muito sério. Né? E aí a única autoridade, gente, presta atenção a isso, que Deus não deixou para você escolher para a sua vida, foi Ele mesmo que escolheu para nós, foi o nosso pai e a nossa mãe. Né? Isso aí é algo que veio de Deus. Mas honrar pai e mãe é tão poderoso que quem honra pai e mãe, além de viver muito, prospera. Né? Então, é muito sério isso, né? Porque isso é um assunto realmente, que, gente, espiritual, esse é um assunto poderoso. Mas, Rosana, e se a autoridade está toda errada? Eu pergunto, você vai comparecer diante de Deus para prestar conta dele ou de sua língua? Né? Porque é uma coisa que eu gosto muito de estar meditando nessas verdades e entender. Eu nunca, sabe, Rafaela, nunca. Deus nunca vai ser injusto de me colocar diante dele para prestar conta de Bolsonaro, de Lula, de Dilma. Nunca. Cada um vai comparecer diante de Deus, lá em 2 Coríntios disse isso. Cada um vai comparecer diante de Deus, né, para prestar contas a Deus do que fez por intermédio do seu corpo. Tudo que eu faço hoje por intermédio desse corpo, eu vou um dia estar diante de Deus para prestar conta. E o pior de tudo que eu acho é que Jesus disse que de toda palavra frívola que o homem proferir vai dar conta no dia do juízo. Ou seja, eu não vou só prestar conta do que eu peguei, do que eu toquei, do que eu vi, eu vou prestar conta até do que eu falei. Agora, se eu vou prestar conta até das abrobinhas que eu falei, imagina o que eu falei contra as autoridades. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, quer um conselho? Querido, olha, boca fechada não entra mosquito, entende? Isso é a melhor coisa do mundo, gente. Eu tenho provado, sabe, esse tempo que a gente está vivendo, de uma provisão da parte de Deus tão sobrenatural e tão extraordinária. Eu estou falando de provisão financeira, que isso é outro assunto que me inspira. Tem 2 assuntos na Bíblia que me inspiram e que eu ministro muito. Essa questão de submissão às autoridades e honra, e essa questão de prosperidade bíblica, mas os 2 estão diretamente ligados. Né? Andam de mãos juntas, né? Porque eu jamais vou ser uma mulher próspera aqui na terra se eu não sei respeitar meu marido, se eu não sei respeitar pai e mãe, se eu não sei respeitar meu pastor, né? No quesito desse olhar favorável mesmo, como você disse. Honra significa isso, olhar favorável. E desonra significa exatamente, né, você tratar uma autoridade como alguém comum. Olha que coisa séria, gente. Sério. Não é sério isso? Não foi o que fizeram com Jesus? E tem muita gente fazendo isso sem nem perceber, não é, reverenda? Não, entre aspas, sem perceber, entre aspas, né? Porque na realidade, no fundo elas sabem, elas querem só passar por despercebidas, na verdade, né? Mas tem muita gente que tem feito isso.
e tem usado como desculpa, eu não sabia que era para ser assim, eu não foi a minha intenção, mas como o pessoal no mundo costuma dizer, né, o inferno, de boas intenções o inferno tá cheio. Tá cheio. Aconteceu isso com Saul. Lembra de Saul? Que Deus mandou ele fazer uma coisa e ele fez outra com boas intenções? Isso. Deus disse assim, mate todos os animais. Aí ele pegou o que tinha de melhor dos animais e poupou. Para quê? Para prestar sacrifício a Deus. Agora, a minha pergunta é, na antiga aliança, sacrifício não era aprazível a Deus? A Bíblia diz que Deus, até a gordura, quando estava sendo queimada, subia para o céu e Deus recebia aquilo como um sacrifício. Não é assim? Então, sacrifício naquela época era o que Deus recebia de bom grado. Mas a minha pergunta é, Deus mandou, né? Aí ele disse assim, não, eu poupei com a maior das boas intenções. Era para sacrificar ao meu Deus. E aí o Samuel chega para Saul e diz isso, né? É melhor obedecer do que sacrificar. E aí é uma pergunta que Samuel faz para Saul. Ele diz assim, tem prazer, tem Deus prazer mais em holocaustos e sacrifícios do que você obedeça a sua palavra? Não é verdade? Aleluia. Aí sabe como é que eu vejo isso trazendo para a nova aliança? Pessoas que gostam de fazer campanha, por exemplo, de participar de vigília para conseguir coisas, né? Ah, campanha para ser próspero, né? 10 sexta-feira, vamos fazer a campanha. Isso é um sacrifício para ser próspero, Mas você faz 10 sexta-feira, uma campanha de 10 sexta-feira para ser próspero, aí não respeita seu marido dentro de casa, né? Não respeita seu pai e sua mãe, né? Não fala mal do seu pastor dentro da sua casa, do seu líder, do diaconato, ou do seu chefe no trabalho, e faz 10 sexta-feira para ser próspero. Aí eu pergunto a você, como Samuel perguntou para Saul, Deus tem prazer em que você obedeça a palavra dele ou em que você se sacrifique? Porque se você obedecer a palavra de Deus no quesito honra às autoridades, você nem vai precisar fazer desse sacrifício para prosperar, porque se for preciso mandar um anjo na sua porta com um saco de dinheiro, Deus sabe do seu endereço. A honra sabe, a gente tem mais que tomar vergonha, né? Na cara. A gente tem que tomar vergonha, gente, de estar querendo inverter coisas na nossa vida, fazer coisas com a língua, sabe? Que quando morrer tem que contratar um caixão só para a língua, de tanto que fala mal das autoridades. É triste assim, isso. Verenda, a honra, eu estava falando agora, a honra, ela é um imã do favor. Né? A honra que você dá atrai o favor tanto de Deus quanto das pessoas para a sua vida. É isso mesmo. É uma via de mão dupla, né? A honra é aquela via de mão dupla. Você vai e ela vem, né? Ela te encontra. Foi o que Deus falou na palavra. Deus disse assim, né? Que aqueles que vão para Ele, né? Ele vem para nos encontrar. É algo tremendo, gente. Quando a gente decide honrar mesmo os princípios da palavra de Deus nesse quesito, isso é tão sério, gente, né? Aí às vezes a gente vê pessoas, né? Mas até usando a própria Bíblia, gente. Lembra quando o diabo usou a própria Bíblia para tentar Jesus? Que disse assim, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos, ele dá ordens ao teu respeito, para que te... Usando, querido, um pedaço do Salmo 91. Tu acredita? Aí tem pessoas desonrosas hoje em dia, né? Insubmissas, rebeldes, que usam o texto bíblico para dizer, importa agradar a Deus e não a homens. Você, não é? Importa agradar a Deus, é verdade. Você sabe quando foi que isso foi escrito? Porque toda a antiga aliança e nova, ela vive em cima desse princípio de submissão às autoridades. Isso. Eu gosto Esse muito texto, Pedro só falou isso porque Jesus, que é a nossa autoridade máxima, disse assim, pregue, quando ele ressuscitou, ide por todo mundo e pregai o evangelho, e Jesus disse, em meu nome. Isso está lá em Marcos capítulo 16, quando Jesus morreu, ressuscitou, apareceu os discípulos e disse, agora vão, e em meu nome. E aí quando Pedro está lá pregando nesse nome, porque recebeu essa autoridade do alto,
né? As autoridades da época chegam para Pedro e dizem assim, nós te proibimos falar nesse nome. E aí foi por causa disso que Pedro disse, importa, pois, agradar a Deus e não a homens. Por quê? Porque ele tinha recebido uma ordem expressa de Jesus, não é assim? Mas aí tem gente, hoje em dia, e é o único texto na Nova Aliança, gente, que fala disso. É quando Deus diz uma coisa na palavra dele e um homem te pede para fazer o contrário. Pronto, é a única. Mas, simplesmente, você querer fazer uma coisa da sua cabeça e teu pastor não querer, e você importa agradar a Deus e não a homem, deixa eu te dizer, isso não cabe para você. Isso só cabe quando você quiser pregar a palavra no nome de Jesus e algum demônio querer te parar por isso. Mas não cabe em outras coisas, sabe? Importa agradar a Deus e não a homens. Porque tem gente que é todo bocudo, sabe? Estufa o peito e quer passar por cima das autoridades. E dizendo que importa agradar a Deus. Eu quero te dizer, se for para agradar a Deus, querido, respeite as autoridades constituídas na sua vida. Né? Porque é muito triste a gente ver pessoas usando textos da palavra, né? Erroneamente. Isso. Distorcendo tudo que a palavra diz. Distorcendo, exatamente. A gente precisa, né, reverenda, ter essa consciência do respeito e a honra que a gente deve tanto a todo tipo de autoridade que foi constituída sobre a nossa vida. Eu fiz uma série há um tempo atrás, há alguns dias atrás, que falava justamente sobre submissão e autoridade. E eu disse o seguinte para as pessoas que estavam comigo, que a gente não tem como fugir das autoridades. Não tem como a gente dizer, eu não quero me submeter a ninguém, eu não vou me submeter a ninguém, porque para onde a gente olhar, a gente vai ter uma pessoa de autoridade constituída sobre a nossa vida. Se a gente tiver onde no trânsito, você chegar. Se a gente estiver no trânsito, tem ali uma pessoa de autoridade. Se a gente está em casa, tem uma pessoa de autoridade. Sabe? A gente já nasceu com uma pessoa, com duas pessoas, né, constituídas para ser autoridade sobre a nossa vida. Então não tem como cultura fugir. Do rei. É a cultura, é uma cultura do céu. Sabe o que eu acho lindo, Rafaela? Eu não sei se eu estou te chamando de Rafaela, não sei se é para te chamar de Rafaela, de pastora. A senhora pode me chamar como quiser, não tem problema. Vamos pensar na Trindade, né? Porque às vezes as pessoas pensam que essa questão de autoridade é por uma questão de importância, né? O homem é a autoridade sobre a vida da mulher porque Deus o considera mais importante do que a mulher, né? O pastor é a autoridade sobre as ovelhas porque Deus o considera ele mais importante do que os outros, né? E essa questão de autoridade, gente, não tem nada a ver com importância. Quando Deus criou a autoridade, ele não estava visando quem era mais importante. Ele estava visando uma organização. E por quê? Porque ele é um Deus de ordem. E Deus sabia que num ambiente desorganizado, você não prospera. Você pode ver um lar onde mulher manda, marido manda, menino manda, né? Criança de 5 anos mandando em pai e mãe. Que lá desajustado. Pode perceber que não existe prosperidade num lar desse, né? A prosperidade bíblica, não existe paz, não existe aquilo que Deus quer. Por quê? Porque está tudo fora de ordem, né? E aí, deixa eu pegar para você o exemplo da própria Trindade. Nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Pronto. Quem é o mais importante dos três? Se você ousa me dizer. Porque a gente está falando em questão de importância. Quem é o mais importante dos três? Rosana. Quem é o mais importante dos três? Pensa nisso. Porque Jesus, quando ele foi falar do Pai, ele disse assim para os discípulos, o Pai é maior do que eu. E eu não estou aqui para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus considerava o Pai uma autoridade sobre a vida dele. Você entende? E ele chegou a dizer, o Pai é maior do que eu. Agora, quando ele foi falar do Espírito Santo, ele disse assim, o Espírito Santo que o Pai vai enviar. Isso está lá em João, não sei se 14 ou 16, ele diz assim, o Espírito Santo que o Pai vai enviar, ele não falará de si mesmo, ele vai receber de mim
e anunciar para vocês as coisas que hão de vir. Olha que coisa linda. Jesus, quando fala do Pai, ele diz assim, ele é maior do que eu. Mas quando ele fala do Espírito Santo, ele diz, ele vai receber de mim. Mostrando que existe uma hierarquia na Trindade. Né? Uma cadeia de hierarquia. Agora, a minha pergunta é, dos três, qual é o mais importante e o mais poderoso? Os três são um. Você entende que quando você está numa hierarquia, na hierarquia que Deus criou, não tem questão de mais importância, não é porque Rosana se submete ao seu marido, que torna ele mais importante do que ela só está entrando na cultura celestial, porque não é por uma questão de importância, mas de organização. Você entende? Que coisa tremenda isso. E aí, Paulo, quando ele ora lá em Efésios, ele diz assim, eu oro, né, para que vocês sejam aqui na terra, como é a família do céu. Em outras palavras, ele estava querendo dizer, olha, do jeito que a Trindade funciona, é a minha oração que vocês funcionem aqui na terra. Cada um com respeito, com relação ao outro, e entendendo que nós somos um. Nós somos um, a Bíblia diz muito isso. Mas não é porque nós somos um que nós vamos passar por cima da autoridade que está na vida das pessoas que o próprio Deus constituiu. Você entende? Ah, mas por que eu preciso me submeter se eu sou melhor do que ele? Se eu ganho mais do que ele, meu salário é maior do que o do meu marido. Por que eu tenho que me submeter? Porque seu dinheiro não compra posição de autoridade no reino de Deus, porque Deus não se vende. É só por isso. Entende? Você pode ganhar 1 milhão e o seu marido 1 milhinho. Ele continua sendo autoridade, porque Deus não se vende. A verdade é essa. Entende? Ah, mas eu tenho um curso de divindade. Eu sou formada em divindade. O meu líder não fez nenhum rema. Por que ele tem que ser autoridade sobre mim? Porque a sua sabedoria não compra cargo de autoridade. Entende? Isso. Então, a gente precisa entender isso. Né? Que não é essa questão de quem sabe mais, de quem sabe menos. E tem gente que quer conquistar a autoridade pelo que ganha, pelo que sabe, pela sabedoria, pela boniteza, pela inteligência. Aí você vai, por que é que eu preciso me submeter a fulano se eu sou igual a ele ou até melhor? Essa era exatamente, querida, o sentimento que tinha no coração de Lúcifer. Né? Ele foi criado para ser um anjo de luz. Essa palavra Lúcifer é anjo de luz. Deus criou ele lindo, maravilhoso, perfeito. Ele começou em perfeição e terminou em imperfeição. Por quê? Porque ao invés dele ser quem Deus o chamou para ser, debaixo da autoridade de Deus, ele disse assim, eu posso ser igual a ele. Eu subirei aos céus, na mais alta nuvem, né? E constituirei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Então, ele não queria estar debaixo da autoridade de Deus. Na cabeça dele era assim, se eu posso ser igual, por que eu preciso estar embaixo? Isso. E isso é um sentimento que tem no coração de pessoas, entende? Ah, mas eu sou igual a ele, por que eu tenho que me submeter? Por quê? Porque você não tem o sentimento de Lúcifer no seu coração. Isso. Porque se você se sente assim, esse sentimento está aí dentro. Então está na hora de nascer de novo, pegar a própria natureza de Deus e de Jesus e se humilhar ao ponto de saber que sempre vai ter pessoas, né? Mas sempre, onde você chegar, aquilo que Rafaela disse, onde você chegar, vai ter alguém lá numa posição de autoridade. Para ser respeitada, não para ser confrontada, né? Por exemplo, pai e mãe que pega um menino pela mão e vai discutir com a professora na frente dele. Deixa eu te dizer o que é que você está fazendo, criando um delinquente. Isso. Porque se você confronta uma autoridade em sala de aula na frente do seu filho, você está ensinando a ele a não respeitar a autoridade. Isso. Entende? Então depois, quando morre cedo, né, Deus recolheu. Querida, deixa eu te dizer uma coisa, Deus não tem prazer em morte prematura. Mas a Bíblia diz que o desobediente morre cedo. Então, amada, todas as vezes que você aceita e concorda e acata, sabe, que o seu filho, o seu jovem,
né? Foi de encontro à autoridade e você apoia ele, né? Ah, mas ele tá certo, é assim mesmo, meu filho, a gente tá pagando. Eu já disse, seu dinheiro não compra autoridade, né? Você tá assinando o atestado de óbito do seu filho, né? Um pai que aceita que um filho grite com ele, um pai que aceita que um filho mande dentro de casa, está assinando um atestado de óbito, né? Sim. E a Bíblia diz que a gente pode livrar a alma dos nossos filhos do inferno, viu, gente? Se você não lê Bíblia, está na hora de você ler. A Bíblia diz que um filho que não é repreendido pelo pai, a gente não livra a alma dele do inferno. E eu vou dizer uma coisa para você, dura coisa é comparecer diante de Deus para prestar conta de um sangue de alguém que você poderia, né, debaixo da sua autoridade, você poderia ter orientado. Então, essa questão de submissão às autoridades de honra, gente, é tão sério. Eu só quero te dizer que nós podemos desfrutar de dias melhores aqui na Terra, se a gente tiver essa cultura da honra embutida, né, em nós, né? Nós vemos isso em toda a Bíblia. Você sempre vai ver Deus tratando o próprio Jesus, gente, aqui na Terra, né? Quantas vezes ele se submeteu à autoridade, no sentido de pagar imposto quando nem devia. Entende? A gente não vê Jesus desacatando a autoridade ao ponto de dizer, ah, ladrão, safado, sem vergonha, eu nem devo isso, por que é que eu tenho que pagar? A gente não vê, muito pelo contrário, amados. Jesus chega para Pedro e diz assim, olha, de quem é mesmo que cobra os reis e os impostos da terra? Pedro disse assim, dos estrangeiros. Jesus disse, ah, então os filhos são isentos. Pedro disse exatamente, ele disse, Pedro, mas olha, para que a gente não escandalize as autoridades, vamos pagar por mim e por você. Por quê? Porque Jesus não era aquele homem que vivia aqui para escandalizar a autoridade. Né? Você vê Jesus lá no capítulo 1, me parece, de Lucas, no verso 53, diz que Jesus era submisso ao seu pai e à sua mãe. Era isso, submisso ao seu pai e à sua mãe. Aí depois de que diz assim que ele era submisso, o próximo versículo é, e crescia Jesus em estatura, graça e sabedoria diante de Deus e dos homens aqui na terra. Por que era que Jesus crescia em graça, em sabedoria, diante de Deus e dos homens? Porque existia um princípio embutido na vida de Jesus, chamado submissão. Né? E você não vai ver uma pessoa que não sabe se submeter, né, a ninguém. Né? E, gente, tem tanta graça na submissão. Né? Eu aprendi isso, sabe, quando eu chego num ambiente que eu quero resolver alguma coisa, eu procuro saber quem é a autoridade naquele lugar. E aí você se dirige para essa autoridade com respeito e não bocudo, porque você está pagando alguma coisa e você chega para as autoridades querendo, ah, mas eu estou pagando. Né? Uma vez eu vou contar esse testemunho para você ver como tem graça e como a honra nos traz recompensa, sabe, gente? Que tem muita gente que poderia estar provando de mais recompensa numa época como essa, mas a desonra é tão grande, né? E você que está me ouvindo, não acata desonra não, porque talvez você não possa, como é que eu posso dizer, estar conversando com a pessoa e concordando com a desonra dela, mas às vezes ela faz um post nas redes sociais falando mal de autoridade e você vai lá e curte. Você acha que isso é o quê? Não é? Ou compartilha. Isso é o quê, amado? Se não for desonra. Entende? A gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. E certa vez eu cheguei no aeroporto, né? E o voo foi cancelado. E o povo caiu em cima do agente lá da viagem, né? E uma dizia, ah, eu sou médica, eu tenho paciente, eu tenho que estar lá naquele lugar. Outra dizia, eu sou advogada, eu tenho clientes, eu tenho uma audiência, eu não posso faltar, eu sou professor, eu sou isso. Menina, era tanta coisa. E na hora o Espírito Santo falou comigo, se afaste. Porque aquele rapaz, ele não era o dono da empresa, não era o dono da aviação, mas ele era uma autoridade ali constituída para resolver as coisas. E o povo, porque tinha pago uma passagem, se achando no direito, sabe, de desrespeitar, de falar mal, de gritar com a pessoa. E na hora eu ouvi aquela instrução por dentro, se afaste, filha.
E foi na hora que o rapaz disse, vamos todos para o guichê e a gente resolve lá. E aí, na fila do guichê, eu fui a última. Eu nunca esqueci disso. Eu fui a última pessoa. E eu estava indo para pregar a palavra de Deus, né? Eu viajo muito por esse Brasil pregando a palavra. E quando eu era a última, quando eu estava na fila, na última, eu vi o rapaz lá dentro do guichê. Ele gritou assim, professora Rossana. Aí ele fez assim, me chamou, né? E aí eu peguei e arrastei minha mala até lá. Ele disse, eu fui seu aluno no Rema, tudo bem com a senhora? Eu disse, oi meu filho, tudo bem, graças a Deus. Né? Ele disse assim, a senhora tá indo para algum lugar para ministrar? Eu disse, estou. Ele disse, olha professora, eu vi a senhora aqui na fila e eu me antecipei. Né? Esse povo aí todinho está querendo ir nesse voo que vai sair às 6 horas. Isso parece que era 4 horas da manhã. E não vai ter realmente vaga para todo mundo, mas eu me antecipei. E eu vou lhe dar esse voucher, tem um hotel aqui perto. Eu vou lhe dar um voucher para um táxi, um voucher para o hotel. Vá para o hotel e um voucher para o café da manhã. Pega um táxi, toma um café da manhã, durma, vai sair um voo 2 horas da tarde. Esse povo que está apressado, deixa ele ir nesses de 6, né? A senhora dorme, toma um café, descansa, 2 horas volta, eu já vou deixar seu check-in pronto. Eu vi ali uma graça, um favor tão grande da parte de Deus, sabe por quê? Porque eu não desrespeitei. Eu estava ali para respeitar e não para desonrar, né? Porque a honra, gente, ela tem uma recompensa, não adianta. Honra tem recompensa. E aí eu lembro que eu disse, muito obrigada. Aí ele disse, vai. E quando eu voltei 2 horas, né? Meu check-in já estava pronto, ele ainda estava lá. Eu embarquei 2 horas, ele disse, professora, sabe o que aconteceu no voo das 6? Ele foi, mas não pousou porque o tempo não estava bom na cidade e voltou. Né? E o povo que foi no de 6 horas teve que entrar no ônibus e ir de ônibus. E eles só vão chegar lá às 6 horas. A senhora ainda vai chegar 2 horas mais cedo. Ou seja, eu fui para um hotel, dormi, tomei um café, descansei. Sabe por quê, querido? Porque toda honra tem recompensa. Mas aqueles que estavam, eu quero os meus direitos. Deixa eu te dizer uma coisa. Existem direitos no reino do Espírito que Deus tem para alcançar a sua vida se você não for desonroso e bocudo. Sabe, querido? Fica na tua. Sabe, se você tem que procurar seus direitos, procura teus direitos no reino do Espírito. Saiba honrar as pessoas que se apresentam com autoridade. Não é porque você comprou uma coisa que te dá o direito de faltar com respeito com as pessoas. Entende? Respeito é bom e Deus gosta. Sabe? Se você quer o céu trabalhando em teu favor, se você quer anjos trabalhando em teu favor, se você quer a própria graça de Deus trabalhando em teu favor, aprende a respeitar as pessoas aonde você vai. Amém? E eu lembro que eu realmente, meu voo chegou lá 4 horas da tarde, eu ia ministrar de noite, deu tempo, cheguei descansada. E o povo foi de ônibus, entende? Os bocudos, tudinho. Aí eu pergunto, querido, de que adianta? Sabe? Então, em nome de Jesus Cristo, sabe? Aprende. Eu não estou dizendo para você deixar as pessoas te fazerem de bobo. Mas antes de buscar uma justiça aqui na terra, faz como Jesus. Entrega-se àquele que julga todas as coisas retamente. Porque se você fizer isso, você estará seguro. E sempre que você for se dirigir para uma autoridade, você pode ter todos os direitos do mundo. Se você for com falta de respeito, todos os seus direitos caem por terra no reino do Espírito. Entende? Mas se você for com respeito, o próprio céu vai te assistenciar. E eu vou te dizer uma coisa, vamos provar de céus abertos nesse tempo, porque eu não sei sobre você, mas eu estou precisando de céus abertos na minha vida. E não é com desonra que eu vou conseguir. Né? Eu sei que o tempo passa rápido, nós só temos 5 minutos, né? Rafaela me deu, né, a oportunidade para estar falando desse projeto de Mulheres no Secreto. E eu quero, nesses últimos minutos, né, dizer para você, né, amado, que eu tenho esse trabalho com mulheres, embora que muitos homens tenham participado, porque a palavra de Deus não volta vazia, né, assim. E no dia 27 de junho, eu vou ter um segundo Mulheres no Secreto Online.
Vai ser um aniversário, nós estamos fazendo 2 anos desse trabalho com as mulheres, né? E nós vamos fazer online porque não temos condições ainda de estar fisicamente juntos, né, no mesmo lugar, mas a gente vai fazer online. Então, onde você estiver, você pode acessar, você só precisa se inscrever num link que está na bio do meu Insta, Eu deixei Rossana gravado Lira. aqui também. Pronto, tá aí. Então você vai lá, você se inscreve, e quando você se inscreve, você recebe um acesso e você participa desse segundo Mulheres no Secreto Online, aniversário de 2 anos, Já né? estou ansiosa E você vai esperando. estar investindo, você vai estar investindo nesse projeto, você vai estar investindo nesse ministério, tem alcançado vidas, né? Tem alcançado, esse evangelho tem expandido, graças a Deus, por esse Brasil afora. E se no dia 27, que é um sábado, às 20 horas, você não tiver Reverenda, condições de estar presente, a nossa live vai cair, você, mas eu vou voltar. Vou chamar a senhora só para a senhora terminar de falar sobre Mulheres em Secreto e orar pela nossa